Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Tirando o Jaleco, que é um podcast onde a gente objetiva falar de saúde, de medicina, no caso, hoje medicina com um convidado muito especial, que é o Dr. Luiz Cláudio, de forma mais amena, mais light. Como eu falei, Luiz Cláudio Carvalho, que está aqui hoje, é um cara que é referência para mim e para a sociedade local em medicina. Ele tem tantos atributos que eu vou ter que ler aqui, tá bom, Luiz? Ele é o delegado regional do CREMEG, é cardiologista, é intensivista, é legista, é jogador de futebol de botão, Também. praticou karatê, veleja, né? E é torcedor do Fluminense. E toca, Eu sou músico é também. músico. Olha quanta coisa legal que a gente tem para falar. Luiz, eu sempre começo aqui, Luiz, perguntando, vou falar dessa área, dentre tantas atribuições que você tem, tanta coisa legal, a medicina naturalmente é a principal. Como é que a medicina chegou até você? Como é que você decidiu fazer medicina? Por quê? Como é que foi? Eu não tenho explicação para isso, não. Eu sei dos relatos de minha família, que eu, menino ainda não tinha entrado na alfabetização, já dizia que ia ser médico. Então, de alma. E cresci com essa intenção, à medida que eu fui crescendo, a ideia se tornando cada vez mais firme, e tomei a decisão, ainda mesmo no colégio, e persegui isso aí mesmo. Não tem explicação, não. Nasceu comigo. Fez o vestibular na Baiana Vestibular, ou Federal? Na Baiana, cursei a Baiana, formei em 87, então já vou fazer 36 anos de formado. Depois a residência de clínica médica, depois a residência de cardiologia. No Santa Isabel. Em Santa Isabel, em Salvador, estou na luta. Ah, que legal. E a medicina legal, né? O que é medicina legal? Explica para o público que está ouvindo a gente aqui. A medicina legal, essa sim, caiu na minha vida de paraquedas. Ah, foi? Eu nunca pensei em ser legista, não tinha a menor ideia. Até que um dia, um amigo meu, colega, um médico, que era o legista na cidade que eu estava, e me perguntou se eu não queria fazer o concurso. A primeira resposta foi não. Depois, continuando a conversa, ele praticamente me convenceu a fazer o concurso. Eu fiz, fui nomeado em 99 e estou exercendo até hoje. A medicina legal é uma área que é pouco conhecida pela maioria dos médicos, né? Sabe que existe a medicina legal, sabe que tem os legistas nos institutos médicos legais, e a coisa fica assim meio obscura, escondida, meio oculta, né? Sabe que tem, para que serve e tal. Mas é uma área extremamente interessante. Para mim foi um ganho, não só científico, mas também experiência de vida, de conhecimento de uma área da medicina que a gente tem pouca afinidade. E aí você passa a atuar conhecendo, tendo que conhecer o direito penal, a área do direito, a área policial, porque o legista ele é um policial. Meu cargo é perito médico de polícia civil, então eu tenho prerrogativa policial, todo legista, os peritos também, os peritos criminais. E a junção disso com a medicina clínica, sabe, é um ganho muito bom. Então até hoje eu gosto muito, é uma área que continua me trazendo bastante interesse. Eu me lembro, quando eu trabalhava lá na UTI1, que era muito comum alguns pacientes que a gente atendia acabavam lá na UTI da óbito, você chegar dizendo assim, pô, eu periciei, né? Eu examinei o corpo depois e o achado que a gente encontrou foi esse. Então, acabava que complementava até o conhecimento nosso lá. Eu vi uma definição que era assim, antes de vir para cá, que é a aplicação do conhecimento médico aos problemas judiciais. É isso mesmo? Isso. Há vários conceitos, né? Mas, em suma, é isso mesmo. É a aplicação do conhecimento médico à área do direito.
Assim, no tempo que eu trabalho na área médica, várias vezes eu recorri a Luiz Cláudio, né? Nessa área de medicina legal, né, Luiz? Isso. Né? Então, Luiz, como é que eu lido com tal situação, seja na UTI, seja no sistema de APH, o 92, ele sempre foi um consultor, sempre me atendeu, né? Mas como é que é assim, como é que é a atuação, o dia a dia? Eu sei que você hoje veio de um plantão, né? Eu não sei se você está de plantão lá hoje. Isso. Como é que é, para o pessoal entender, que não é da área, como é que é a rotina do médico legista? Isso. A rotina do médico legista é perícia. E o objeto da perícia é o corpo humano, seja ele vivo ou morto. E o dia a dia é atender as pessoas que são submetidas aos exames periciais. Os exames são exames de lesões corporais, exames na área da sexologia, as vítimas de estupro, por exemplo, constatação de embriaguez. Olha, hoje, sábado, domingo, quando eu estou de plantão, é dia de aparecerem as perícias de embriaguez. Que os motoristas alcoolizados ao volante, eles são flagrados pelos policiais ou pelos agentes de trânsito e imediatamente são conduzidos à delegacia e o delegado solicita a constatação de embriaguez. Isso eu não sabia. É uma perícia, né, médico legal. E aí você... E as famosas necrópsias, né, que todo mundo já imagina logo que é isso, mas não é só isso. Na verdade, a maior parte do nosso trabalho é perícias em pessoas vivas. Então, é um indivíduo que brigou com alguém, foi machucado, é uma pessoa que caiu da moto, a vítima de um acidente automobilístico, a vítima de uma agressão. Então, tudo isso, quando a pessoa deseja levar à autoridade policial, sempre é solicitado o exame, a perícia médica, para poder documentar as lesões existentes e serem incluídas no inquérito ou, posteriormente, no processo. Entendi. Entendeu? Eu gosto sempre de esclarecer uma coisa: a perícia não é exame de corpo de delito. Sim. É uma coisa que eu vivo corrigindo, porque eu acho que foi a imprensa que criou esse jargão, porque o artigo 158 do Código Processual Penal Brasileiro, ele fala que quando o delito deixar vestígios, é necessário realizar a perícia do corpo de delito para que seja elucidado. Tá? E aí vem os parágrafos desse artigo. Então, corpo de delito, essa palavra corpo, não é o corpo humano, é o conjunto, o corpo das evidências. Sim. Pode ser um fio de cabelo, a gota de sangue, a cápsula do projétil que está ali no chão, as digitais na porta, no veículo, e o corpo da vítima. Então, isso tudo é o corpo de delito. Perfeito. Então, solicitar um exame de corpo de delito, ou dizer que uma pessoa foi fazer um corpo de delito, exame de corpo de delito, é um erro. A pessoa foi fazer um exame de lesões corporais, ou o cadáver foi submetido a uma necrópsia. Então, esse é o termo correto. Lu, existiu alguma, você lembra de algum exame que você fez de uma necrópsia, coisa, se eu tiver usar algum termo equivocado, em que lhe chamou a atenção, caso que você... a sua atuação, por exemplo, contribuiu para a elucidação de um caso do âmbito Vários. Lembre-se o que vem à sua mente, o que você achou interessante, assim, um ou dois. Olha, um que eu lembro sempre foi o caso de duas crianças que supunha-se terem morrido afogadas nas lagoas que não sei se ainda existem, no bairro da Urbe 6. E as duas crianças foram achadas ali, mortas, né, dentro d'água. E tudo indicava que era um caso de afogamento duplo. Quando eu fiz a necrópsia, descobri que não foi. No exame externo do cadáver das duas crianças, já havia indícios de agressão, indícios de lesões externas que não tinham nada a ver com a água. E depois, examinando a genitália da criança, haviam sinais de abuso sexual. Imediatamente eu liguei para o delegado, comuniquei o fato e ele iniciou as diligências para procurar quem seria o agressor, o assassino, no caso. Assassino, né? Pedófilo e assassino. Sim.
e foi encontrado. Então, o que passaria como causa de afogamento, na verdade, foi duplo homicídio. E elas tinham sinais, além da agressão, também de afogamento, ou elas foram mortas antes Sim, de jogar? a causa da morte foi afogamento. Mas tinham também... Foi a forma como ele matou as crianças. Perfeito. Mas antes elas foram ser viciadas. E qual foi o outro caso que você disse que lembra? Outro caso interessante foi uma moça que supunha-se ter caído. Ela caiu e dessa queda resultou um estado de coma e depois ela faleceu. Não deu tempo nem de chegar ao hospital e tudo indicava que era uma queda. Quando eu examinei o cadáver, o sinal era de agressão. Ela tinha uma lesão nos lábios, posteriormente ao lábio superior haviam 2 dentes fraturados e quando nós examinamos o crânio, tanto entre o couro cabeludo e o osso haviam sinais também de um choque traumático, como dentro do crânio também haviam sinais de choque traumático. Então, a simples queda não faria isso. Foi agressão mesmo, porque foi uma pancada diretamente à boca da vítima e não tinha mais nada. Uma queda produziria outro tipo de lesão, no mínimo uma escoriação do cotovelo, no joelho e tal. E quando eu comuniquei isso ao delegado, aí a diligência já foi em busca de um agressor e ele foi descoberto. Olha aí, tá vendo? O médico ele deve sempre examinar o corpo do paciente, sempre. Eu me lembro de um caso, né, que depois, na sequência, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu me lembro de um caso que eu estava trabalhando no 92 e eu fui chamado para atender uma provável parada. Quando eu cheguei lá, já estava em óbito e aí eu fui examinar o corpo, como deve ser, né? E quando eu examinei o corpo, tinha uma equimose extensa periauricular, né? E daí naturalmente eu não emiti o atestado e depois a família falou assim, não, doutor, ontem ela bebeu muito, caiu e bateu a cabeça. Aí era morte de causa externa, tal, acabei não emitindo atestado. Mas eu vejo na prática diária, é comum a gente ver. É muito comum na emergência, aliás, né? Que porta aberta é muito complicado, né? Os emergencistas são os que mais atuam. Isso, né? As pessoas são vitimadas por traumas que depois terminam evoluindo para óbito. Isso. Então ele tem que examinar o corpo, né? À procura de sinais causa externa. De lesões externas. Procura de sinais de lesão, de agressão. Sim. No caso aí, as lesões externas. E no caso, uma outra dúvida que os profissionais médicos emergencistas sempre perguntam, quando suspeitar de uma intoxicação exógena? Que ela foi a óbito. Que era um argumento que é muito comum para não dar o atestado, né? Pergunta excelente. Né? Só concluir porque... Em determinado momento, quando eu assumi o 92, né, eu lendo lá quando é que se dava o atestado, eu discuti isso muito com você, como se deve emitir o atestado de óbito ou não, eu vi lá que em sendo morte natural, né, se me corrija se estiver errado, né, quem deve dar o atestado ou é o médico assistente ou o médico da unidade, a rede pública mais próxima. Isso. E como o 92, muitas vezes ele ia e constatava um óbito, ele chegava lá, estava com uma morte aparentemente natural, ele passava a ser o médico do serviço público mais próximo. Isso. E em 2005 a gente discutiu isso com você. Falei, não, seu raciocínio está certo. Ele examina o corpo, né? Não tendo causa externa, não tendo causa de lesão traumática, nada, ele deve dar o atestado. Ele tinha até uns pormenores que eu não, assim, de como preencher, mas que eu não vou citar aqui agora. E a primeira pergunta foi que um dos médicos me falou assim, e se for intoxicação exógena? Aí eu falei assim, se for intoxicação exógena, você tem que encontrar evidências disso. Aí você tem que encontrar evidência, me dizer, porque eu vou ter que comunicar ao médico e à família, ao médico do ML e à família. E você vai ter que escrever isso no seu relatório também. Isso. Né? E aí se cessou, acabou discussões. Quando foi isso foi em 2005, foi em 2010, o próprio Conselho Federal de Medicina regulamentou exatamente isso no sistema pré-hospitalar. Que é isso que a gente está discutindo aqui. Tem a última resolução do Conselho Federal de Medicina, que trata sobre isso, é a resolução 1779 de 2005. E, a partir daí, foi normatizado a forma de lidar com esse tipo de situação. Concordo que é uma situação, muitas vezes, ambígua, que o médico que não tem experiência, ele vai ficar muito inseguro. Mas a maneira de driblar essa insegurança e fazer a coisa certa
Primeiro, é não dar vazão à imaginação. Isso. Ele pode ter assistido um episódio de CSI aí com 2, 3 dias, e aquele caso de envenenamento ainda está na mente, mas não pode ser fruto da imaginação, não. Tem que ter fundamento. Não é indício, é fundamento. Tá? Então, a primeira coisa que deve ser feita é o que todo médico faz quando atende uma pessoa, anamnese. Não com o morto, com a família. Isso. Por exemplo, fundamentos para isso. Se a pessoa tinha depressão, a depressão morre. Não é depressãozinha, leve e tal. A depressão morre. Se essa pessoa já tinha tentado suicídio alguma vez, se ela vinha comentando que tinha desejo de morrer. Outra coisa, se recebeu ameaça de morte. Ok? Outra coisa, ser perguntada nesse momento se perto do cadáver tinha remédio, a caixa vazia, frasco vazio, ou se tinha algum produto químico ali por perto, na cozinha, na área de serviço, aberto, por exemplo, foi comprado há pouco tempo, estava vazio. Então, é isso que tem que ser perguntado. E escrever, que o médico não gosta muito de escrever. Exatamente, é uma anamnese. Então, o que está sendo perguntado e foi relatado tem que ir para a ficha de atendimento, ao prontuário. O prontuário, ele tem ele é um documento oficial. Por exemplo, você vai no cartório, registra um documento, você registra uma procuração, ou a determinada autoridade emite um ofício, aquilo é documento oficial. O documento, qualquer documento que o médico assine, é um documento oficial, ele tem esse status. Tá? Então, ele deve ser creditado e acreditado. Então, anotou na ficha clínica, na ficha de atendimento, no prontuário, está assinado, aquele é documento oficial, aquilo é prova para qualquer tipo de circunstância que depois venha a acontecer. Não houve fundamento algum examinar o cadáver, para ver se tem algum sinal de intoxicação exógena, para ver se tem ferimento, alguma coisa assim. Não tem nada, ele registra na ficha de atendimento. Cadáver sem lesões, sem indícios de qualquer tipo de agressão ou mesmo intoxicações. Pronto, constatado o óbito, ele faz a declaração de óbito. E aí é uma pergunta que muitos colegas fazem. E se depois descobrir que foi envenenamento mesmo? Você constatou o óbito. O médico, naquele momento, fez a anamnese, registrou tudo, examinou. Naquele momento não tinha qualquer tipo de vestígio, indício, fundamento de que pudesse ser envenenamento. Aquilo está registrado, como eu falei, no documento oficial, portanto. O médico não vai ser penalizado em nada. No máximo, ele pode ser chamado pelo delegado para depor, para explicar, para dar detalhes, mas naquele momento ele realmente não tinha condições de identificar um envenenamento. E aí, quem é que entra em cena? Nós, os legistas. O delegado pode pedir uma exumação para ver se a gente consegue identificar alguma substância tóxica que tenha levado ao óbito. Mas o médico clínico que atendeu, ele está isento de responsabilidade, porque naquele momento ele fez tudo certo. Pronto, aí ele pegou esse paciente que foi a óbito, o paciente chegou na mão dele já em óbito, ele fez os exames, anamnese, conversou com a família, examinou o corpo, não encontrou evidência de morte por causa externa. O que ele deve botar na declaração de óbito, na primeira linha, que é uma dúvida muito comum, né? Então, assim, ele tem que emitir. Então, não é morte traumática, ele vai ter que emitir. Ele pode... Óbito sem assistência médica ou morte de causa indeterminada? Isso. Tudo vai depender da anamnese. Okay. Digamos, ele foi chamado, está no plantão do 92, e foi chamado para o atendimento de um homem que teve mal-estar e agora está desacordado, perdeu a consciência. Ao chegar lá, constatado o óbito. Aí vem novamente o quê? A anamnese. Que idade tem? Tinha doença, era hipertenso, tinha doença coronariana, tinha insuficiência cardíaca, tinha enfisema pulmonar, tinha um câncer, estava fazendo quimioterapia. Então tem que levantar alguma informação desse tipo.
porque isso já vai dizer qual foi a causa do óbito. Queria botar ali nas causas. Digamos, seja um senhor aí de 65 anos, que tinha feito a cirurgia, a ressecção da próstata devido a câncer, e estava fazendo quimioterapia. E amanheceu morto. Né? O que é que ele vai botar? Morte súbita, devido ao quê? Câncer de próstata. Que ele não pode botar parada cardiorrespiratória. De jeito algum. Eu pergunto assim, ele já sabe a resposta. Até passarinho morre disso. Não é? A parada cardiorrespiratória é o evento que nós buscamos tratar quando a pessoa tem não é a causa do uma morte súbita ou uma morte por doença mesmo. É o evento final. Isso. O que deve constar na declaração de óbito é o que causou a parada, ou seja, o último evento que causou a parada. Perfeito. Estado de coma, acidose metabólica, sepse, insuficiência cardíaca, qualquer coisa assim. Agora, se fez a anamnese, fez tudo, não encontrou nenhum elemento que possa justificar aquela morte, aí sim, morte súbita, causa indeterminada. Pronto. A pergunta que eu faço aqui, meu amigo Luiz, a gente discutiu isso ao longo dos últimos, posso dizer, 20 anos. 20 anos ou mais. E aí ele sempre embasava as minhas decisões, lá no CBH. E se o óbito for em via pública? Ou seja, chegou na porta da emergência lá, ó, doutor, eu encontrei ele lá em via pública, caído na calçada, já em óbito. Mas não foi, sim, sim. Mas não foi presenciada. Que já sei, Exatamente. O X da questão é o presenciado. Olha, a morte em via pública é natural. Estamos falando aqui de morte natural, né? Tem duas situações. Se for uma morte em via pública não presenciada, ela vai entrar nas exceções, as chamadas morte natural de interesse jurídico. Porque ela não foi presenciada. De repente, a pessoa está andando, está lá alguém recostado digamos, na parede de um imóvel, está lá quietinho, né? Bate a curiosidade, está dormindo ou está morto? Chegou lá, mexeu tudo, viu que já está frio, está morto, ninguém viu, esse caso vai para o IML. Morte natural, né? Em via pública, não presenciada. Okay. Diferente daquela pessoa que estava andando, alguém viu que ela encostou assim na parede, botou a mão na parede, botou a mão no peito, ficou assim, respirando de forma ofegante, e aí foi caindo e ali morreu. Aí está óbvio, morte presenciada, morte natural, aí é o médico não legista quem faz a declaração de óbito. Pode ser o médico do 92, o médico do pronto-socorro, o médico do posto de saúde ali perto. Aí está uma outra situação, né, que é muito comum, e que eu já vi médico dando atestado. Né? O paciente chegou, teve um acidente de moto, fraturou, teve uma fratura exposta, foi para o hospital, internou, fez um pós-operatório, está no 3º dia lá, faz uma parada cardíaca. Morte natural ou não? Morte de origem violenta. Independente do tempo em que ele fica no hospital. Não depende do tempo. E se ele tiver alta e voltar? Se ele tiver alta e voltar... E aí faz a parada? Faz uma parada. Primeiro investigar a causa dessa parada. Certo. Vai que esse sujeito aí teve um acidente, tudo, fez a cirurgia, sim. Fez a osteossíntese do fêmur, tá bom, tá ótimo. Mas a causa da parada foi um infarto do miocárdio, que não teve nada a ver com aquilo, morte natural. Agora, se ele teve tromboembolismo pulmonar, porque ainda está com aquele membro com um certo grau de imobilidade. E a equipe chega à conclusão de que a embolia foi devido à imobilidade, que foi devido à fratura mesmo, 3 meses depois, aí deve ir para o IML. Porque a relação nexo-causal não implica em tempo. Pode ser um dia, como pode ser 10 anos. Perfeito. Perfeito. Isso é muito importante, gente. Vamos sair agora um pouco da medicina legal. Vamos sair. Vamos sair para a medicina legal, que é tanta assunto área. mais ameno. Vamos para o CREMEB.
Vamos. Eu olho para Luiz, meu amigo, aqui, eu estou vendo o delegado Cremeb. Igual ele me falou que olha para mim e está vendo o MEC do 92, né? Isso. Né? Quantas gestões do Cremeb? Eu já estou terminando a 6ª gestão. 6ª gestão do Cremeb. Então, é o cara mais... Aqui, para quem é médico, né, e precisou do Cremeb, não tem como dissociar o Cremeb de Luiz Cláudio aqui. Luiz, vou perguntar uma coisa que todo mundo tem dúvida, né? Aliás, todo mundo não, talvez, algumas pessoas, muitos têm dúvida, né? Qual é a função do Cremeb para o médico e para a sociedade? Sim, excelente pergunta. Olha, o Cremeb, assim como o conselho de qualquer classe profissional, conselho regional de medicina, de enfermagem, de engenharia, de arquitetura, de contabilidade, a função de qualquer um desses conselhos é normatizar e fiscalizar o exercício da profissão, assim como contribuir para a melhoria do exercício desta profissão. Como eu falei, engenheiro, enfermeiro, arquiteto, contador, todas as profissões têm seu conselho. Eu acredito que todas, eu não estou lembrando aqui uma que não tenha, eu acredito que tenha. Porque toda profissão regulamentada no país, obrigatoriamente tem que ter o seu conselho regional e o federal. Os regionais, na verdade, são as administrações estaduais do Conselho Federal. Então, eles são interligados mesmo. Na verdade, os conselhos são autarquias federais, embora dentro de cada estado. Muito bem. E o Conselho Regional de Medicina, ele tem por finalidade, não só da Bahia, mas de qualquer estado do Brasil, primeiro, normatizar o exercício da medicina, e isso é feito através do Código de Ética Médica, das resoluções e dos pareceres. Segundo, fiscalizar. Terceiro, julgar quem cometeu algum erro. E a partir desse julgamento, absolve-se ou sentencia-se, como acontece na vara civil, criminal, administrativa, qualquer uma delas. E, além dessas 3 funções, uma outra que é muito importante: educar e fomentar a educação médica continuada. Além, logicamente, de produzir atitudes que venham a melhorar as condições de trabalho dos médicos, não só no estado, como em todo o país. Então, as funções do conselho são essas. Perfeito. Fale um pouco para a gente, se você, mais do que ninguém, vai saber definir qual é a definição de ato médico. Toda e qualquer atitude para diagnóstico ou tratamento que seja feita pelo profissional formado em medicina. Pronto. E que seja atividade exclusiva deste profissional. Certo. E assim a gente vê, né, eu como médico, eu vejo profissionais que muitas vezes nem são da área de saúde, colocando em redes sociais até práticas de ato médico, como você definiu aí. Uhum. O que é que você tem a dizer com a atuação do Cremeb em cima disso aí? O Cremeb é de vigilância. Ele fiscalizaria o médico, não? Fiscaliza o médico e também fiscaliza essas ocorrências de atos médicos sendo realizados por profissionais que não são médicos, da área de saúde ou não. E uma vez que isso é detectado, o conselho ele tem jurisdição direta sobre o médico. Certo. Uma situação como essa, de outros profissionais realizando ato médico, o conselho encaminha a denúncia para o Ministério Público ou para a Polícia Civil. Perfeito. Ainda no âmbito do Cremeb, você podia falar alguma coisa sobre a resolução que foi publicada recentemente sobre publicidade médica? Resolução número 2336 de 2023. Isso mesmo, perfeito. Está quentinha, sai do forno, semana retrasada. Fale aí o que é, os aspectos mais importantes, qual é a sua opinião? A publicidade médica, ela antigamente era proibida. Mas há uns
pouco mais de 10 anos atrás, foi emitida uma resolução normatizando a publicidade médica. Então, não é tudo que o médico pode usar em publicidade. E essa nova resolução, ela veio atualizar e incluir algumas permissões na publicidade dos médicos. De modo que essas mudanças basicamente se referem ao fato de mostrar o resultado, por exemplo, de um tratamento num paciente, mas não é tão simples, tem regras em torno dessa permissão, que agora pode, será terminantemente proibido, mas há regras para isso. Então não é simplesmente mostrar uma pessoa antes de ser submetida a uma cirurgia plástica e a foto depois que ela fez a cirurgia. Não é tão simples assim. Primeiro o paciente tem que autorizar, e essa autorização tem que estar explícita na publicidade, tem que estar escrito, o paciente autorizou a publicação de suas fotos. Segundo, na mesma foto ou no vídeo, onde quer que esteja o resultado depois do procedimento, tem que estar escrito ali quais são as indicações, quais são as complicações, para que não pareça que aquilo ali é apenas um tratamento estético, né, mais simples, que não tem grandes complicações. Não. Quando é ato médico que está fazendo aquela modificação, principalmente a estética, tem que ter, né, as indicações, as contraindicações e as complicações. Tem que estar listado ali do lado para a pessoa que está vendo a publicidade já ter noção de que não é uma banalidade. E ele não pode prometer, o médico não pode prometer resultados. Isso. A medicina continua tendo compromisso com os meios e não com os fins. Exatamente. Não, isso está no Código de Ética já de muito tempo. A medicina é uma ciência de meios, não é uma ciência de fim. Nenhum médico pode, nem deve, prometer resultado. Isso que muitos médicos, às vezes, na publicidade, exageram e prometem os fins, não necessariamente os meios. Não é isso? Exatamente. Isso se deve a uma coisa que é muito lógica. O organismo humano não reage, né, da mesma forma a um determinado tipo de medicamento ou tratamento. Você pegar 1.000 pessoas e submeter as 1.000 pessoas à mesma técnica de cirurgia para tirar as pedras da vesícula, a colecistectomia, né, uma boa percentagem vai reagir àquele procedimento de maneira diferente dos demais. Da mesma forma, o medicamento não vai agir da mesma maneira nas 1.000 pessoas, porque existem as variações individuais, né? Cada organismo tem a sua forma de reagir, e isso é, na maioria das vezes, imprevisível. Então, o médico não pode prometer nada, e a medicina, por conseguinte, é uma ciência de meios, ou seja, busca utilizar de todos os meios possíveis para tentar obter o melhor resultado, porque não há garantia de se conseguir. Perfeito. Quando o engenheiro constrói um prédio, ele é obrigado a garantir que esse prédio não cairá, porque ali já é ciência exata, é uma ciência de fim. A medicina é ciência de meio. Trabalha com evidências. Exatamente. Né? Com os melhores artigos e tudo mais, né? Que muita gente não segue, né? Muitos profissionais não seguem, né? Exatamente. Faz outro tipo de medicina. Luiz, saindo agora um pouco da área de CREMEB, né, de medicina legal. Medicina legal. Deixa eu ver aqui. Vamos falar agora de cardiologia, né? Opa, meu assunto predileto. Eu sei. Inclusive, foi a primeira vez que eu procurei um cardiologista, foi ele. Eu percebi que minha pressão estava alta. Falei, Luiz, vem cá, me dá uma ajuda aqui. Estou tendo que voltar lá, né? Estamos às ordens. A gente vê assim, falando, vamos dizer assim, de boca em boca, em redes sociais, que tem muita gente jovem falecendo de morte súbita, vamos dizer assim, né? Sim. E atribuem isso à vacina, atribuem... Eu vi até um profissional, um cardiologista, falando que isso pode ser entendido como muita gente usando energético com bebida destilada. Você percebe isso na prática clínica? Não percebe? E se percebe, qual a sua opinião sobre isso? Morte súbita. Olha, morte súbita é uma das situações mais
mais difíceis, né, de lidarmos, é um dos maiores desafios na medicina, e especificamente dentro da cardiologia. E existem campanhas, por exemplo, de prevenção da morte súbita. E prevenir a morte súbita diz respeito a cuidar, controlar os fatores de risco. Tá? Que são aqueles clássicos que nós já conhecemos demais: hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, tabagismo, obesidade, etilismo, uso de drogas ilícitas. Então, tudo isso é prevenção. Muito bem. A morte súbita, na grande maioria das vezes, é por fibrilação ventricular. É a grande causa. Tá? E é por isso que os emergencistas aqui, os colegas como Sandro Bahia, que são a imagem do 92 aqui em Conquista, né? São colegas extremamente qualificados para atender exatamente esse tipo de problema. Então, os esforços para se abortar uma morte súbita, né, uma parada cardiorrespiratória, quanto mais imediato, melhores são os resultados, né? Um dos grandes problemas da morte súbita, quando é uma pessoa que não tem acompanhamento médico, é tentar identificar a causa disso. Porém, a maior causa de morte súbita é a doença coronariana. Sabe, assim, disparado. Você colocar a lista das causas de morte súbita, a doença coronariana é a mais comum. Em segundo lugar, vem as miocardiopatias, seja ela hipertensiva, cardiomiopatia hipertrófica, cardiopatia chagásica. Então, há uma gama muito grande de causas de morte súbita. Agora, dentro do que você citou, bebida, energético, drogas, elas são causa também de morte súbita. Os energéticos, nem tanto. O energético não está assim encabeçando a lista das causas de morte súbita, de jeito algum. O problema é que, junto com eles, com o uso de energéticos, existem o consumo de outras substâncias ou a prática de exercícios, né, além do limite daquele indivíduo. Sim. Então a pessoa se sente estimulada e vai fazer o que não deve, o que não está preparado. E aí vem a morte súbita. Perfeito. Ok? Então, mesmo os atletas condicionados, regulares, que praticam atividade física quase diariamente, têm um grau de condicionamento muito bom, eles estão sujeitos à morte súbita. E tem uma coisa que pouca gente sabe, é importante que a gente comente. Os desportistas de alta performance, de longa duração, endurance, por exemplo, maratona. A maratona comum, de 42 quilômetros mesmo, a ultramaratona, os ciclistas de longa distância, de 100, 150, 200 quilômetros, Ironman, triatlon, decathlon, né, eles têm um risco cardiovascular maior. Eu li sobre isso. Altura de placa, etc. Exatamente. Não é? Enquanto a atividade é leve, moderada, sabe, há benefício e redução de risco cardiovascular e, consequentemente, redução do risco de morte súbita. Mas os esportes de longa duração, de endurance, e o atleta é submetido a condições extenuantes, esses são contrários. Eles aumentam o risco cardiovascular. Perfeito. Não pode ser entendido assim, como não praticar esporte, né? Podem praticar. Que os que estão assim, opa, que gostam de Agora, se vai ser maratonista, olha, ninguém pode ser um maratonista isolado, um lobo solitário. Uhum. Tem que ter uma equipe por detrás avaliando e preparando. Então, tem que ter a avaliação do médico, tem que ser o treinador, o seu educador físico, o nutricionista, tá, para acompanhar esse maratonista e garantir que ele tenha não só um bom rendimento, mas também as melhores condições de praticar essa atividade, porque o risco é maior mesmo. Perfeito. Vamos falar agora de um tema mais light agora. Vamos falar de futebol de botão. Futebol e botão. Assim, eu tenho dois amigos que gostam de futebol de botão que conquistam. Um é o Luiz, outro chama Juninho, né? Eu li, você me corrija, eu tive cuidado de dar uma lidinha aqui, que o futebol de botão no Brasil começou entre a década de 20 e 30, no Pará, depois migrou para o Rio,
que tinha um nome de Celotex. Não sei se você chegou a ler sobre isso. Um nome assim bem diferente. Eu não que era o lembro, material que era feito, é isso mesmo, Celotex. Os botões. Os botões da mesa e tal, né? E que no Brasil tem 3 modalidades. Sim. Baiana, Carioca e a Paulista. Paulista. E você, o time é o Fluminense. Meu time é o Fluminense. Fale aí. Embora eu seja baiano, mas eu menino na Copa de 70, do tricampeonato do Brasil, que eu descobri assim o futebol e descobri o Fluminense no meio dessa história e me tornei torcedor do Fluminense. Apesar de todo mundo em casa ser torcedor do Bahia. Ah, é? É. Sou torcedor do Bahia. Eu e o doutor Eric. Exato. O Fluminense está em 5º colocado hoje no campeonato brasileiro, se não me engano. Está em 4º. 4º? Ganhou do Cruzeiro e pulou. Então atualizou, né? Está em 4º e está na semifinal da Libertadores. Semifinal da Libertadores. Então está em um bom momento, né? Bom momento. E como é que você foi gostar de futebol de botão? Me diga aí. É brincadeira de infância mesmo. É? Rapaz, eu era menino, vendia até no supermercado, na seção de brinquedos, eu vendia, né, os saquinhos com os times de futebol, caixinhas, da Gulliver, tinha também era aquelas chapinhas de plástico menores, né? E aí um dia meu pai comprou um para mim, depois eu pedi outro e brincava com os coleguinhas. Quando eu descobri o futebol de mesa, mesmo já com os botões, né, jogadores profissionais, a gente chamava de profissional na época, aí eu pedi logo um time para mim, mas não tinha mesa, o que a gente ia fazer? Na época tinha uma placa de madeira que usava para construção, construção civil, cortava tudo, fazia os alambrados em torno da construção, usava também como molde para fazer as colunas e as vigas, chamada madeirite. Eu me lembro que eu fiz uma vaquinha junto com mais 3, 4 colegas lá do bairro e compramos a madeirite, mas lixamos, depois riscamos as marcações do campo, fizemos as traves, aí foi uma festa. A gente passava a semana inteira jogando. E vamos falar de outra coisa, que eu perguntei antes, na conversa antes de estar sendo gravada. Outro esporte, outro hobby que ele gosta é velejar. Sim. Né? Esse eu tenho confesso que eu tenho uma inveja branca de você, que eu moro em Conquista, né? E sempre pensei, gosto de atividade no mar, apesar de morar aqui. Já está convidado. Fevereiro eu estou de férias. Eu vou passar uns dias lá. É uma das coisas que eu tinha vontade de aprender era velejar. Mas fala ali, o que é velejar? Como é que você me falou que começou com os pescadores, não foi? Com os pescadores, criança ainda. Eu sou de Salvador, cresci em Salvador, meus pais, mas desde que eu nasci, minha família já tinha casa de veraneio na ilha de Itaparica. Então eu fui crescendo junto das canoas, dos saveiros, dos barcos. E aí quando eu subia com meu pai, com o pescador, que era o dono do barco, para dar um passeio, para pescar mesmo, né? Ia pegando as coisas, ia perguntando, pedindo, tudo. E aí fui aprendendo a manejar o leme, a manejar as velas. E da metade da adolescência para lá, eu já levava o barco sozinho, eu já tirava o barco, colocava, já levava, eu fazia tudo. Daí em diante, aí foi só aprimorar mesmo. E qual é a classe do barco que você... Tem uma classe, assim, o tipo de barco que você veleja? Tem o barco que eu velejo, na verdade, qualquer um. Certo. Com vela. Tem motor também. Eu já tive um barco de 31 pés, um barco grande, com 2 cabines, são 2 camas de casal, dormem mais 4 pessoas, tem cozinha, banheiro, mesa de navegação, 2 velas muito grandes. E é um chamado barco oceânico. Você vai para o alto mar e volta, se quiser dar a volta ao mundo com ele. Depois eu vendi, tive que vender esse barco. E eu já tinha um menor, um barquinho de 16 pés, dá mais ou menos 5 metros de comprimento. Esse é o chamado barco já sem cabine, né? Boca aberta, mas com 2 velas, a genoa, a vela mestra. Esse eu tenho até hoje. Fica guardado na casa de meu pai, tem uma carretinha, eu tiro ele da água, o mastro é removível. E aí toda vez que eu vou tirar as férias, eu boto ele na água e eu vou passear à vontade, velejar, brincar, festejar, pescar. Ixi, coisa boa. Pô, eu estou conversando aqui com o Luiz, eu me lembrei de outra coisa que ele faz que eu não falei, que é andar de moto. Moto. Ele é motociclista, não é motoqueiro, não. Nós somos, né? Nós somos. Eu tenho moto desde... quer dizer, eu vou falar, eu tenho moto desde os 12 anos, né? Sim, sim. Não tinha carteira, mas agora já teve, pronto. Né? Aí
E você tem uma BMW 850 GS. É 850 GSF. Eu estava querendo comprar. Eu tenho uma moto CRF, né? Que é de trilha, né? Sim. Eu estava querendo comprar uma moto de novo aí para andar com você aí, né? Bora. Mas minha esposa tá meio que barrando. Uma hora eu compro e depois que eu comprar eu falo com ela. Como diz um amigo, um colega nosso, ele também é médico, diz assim, ó, nós vamos crescendo e envelhecendo, os brinquedos continuam os mesmos. Só ficam mais caros e mais perigosos. Rapaz, eu tô doido para comprar. Eu tive lá no Motorrock. Agora você foi no Motorrock? Eu Deve fui, ter ido, tava né? lá. Mas na hora eu compro. Vou ter que comprar sem avisar minha esposa. Olha, eu tava... O Luiz, assim, para quem não sabe, eu não sei se ele deve saber, né? Ele é uma das referências aqui para mim em medicina, Vitória Conquista. Ele é referência como médico, né? Como profissional, é referência em condutas éticas e morais, é referência como cara que estuda bem. Eu sempre me guio, tanto é que é meu consultor, né? Rapaz, eu vou ficar ruborizado aqui. Não, mas eu estou falando a verdade. É um orgulho muito grande tê-lo aqui, né? E eu até peguei aqui uma frase que eu tirei. Quando eu formei, eu tive meus pais, meu pai já faleceu, meu pai era médico, minha mãe é médica, meu avô era médico, né? Eu sempre tive vontade de ser médico. Eu tinha como livro de cabeceira, não sei se eu lhe falei isso, eu sempre tive como livro de cabeceira o Código de Ética Médica. Sim, que bom. E eu usei ele várias vezes, o Código de Ética Médica, para me lidar com profissionais médicos, né? Para orientar e tudo mais, né? Aí eu puxei aqui do Código de Ética Médica, aqui dentro dos princípios fundamentais, o item 2. Vou ler aqui para você. Uma coisa que eu acho muito legal, que define muito a medicina. O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade profissional. Acho que isso define bem o que é ser médico, né? Sim, sim. Né? Eu queria, assim, falar isso aqui, até em homenagem a você que representa para mim a medicina aqui e o CREMEB Vitória da Conquista. Luiz, eu queria agradecer você aqui. Agradeço. Eu queria pedir a você que você olhasse para aquela câmera ali. Pronto. Né? E deixe uma mensagem para os profissionais médicos que estão entrando na carreira médica atualmente. Muito bem. Olha, uma das coisas que faz um médico ter um sucesso profissional foi uma das coisas que eu vi em Sandro quando eu convidei a primeira vez para integrar a UTI. Talento. Então, talento não só é uma coisa nata, como é uma coisa também que se desenvolve. Obrigado. Então, desenvolva seu talento. E desenvolver o talento para a medicina, primeiro, estudar bastante. Segundo, gostar muito do ser humano. Tá? Citou aí um dos princípios fundamentais. O alvo do nosso trabalho é o ser humano, mas não é só um órgão. Eu sou cardiologista, mas eu não posso cuidar só do coração, tenho que cuidar da pessoa toda. Então, tome como alvo o ser humano. Estude bastante, se dedique, desenvolva seu talento e, principalmente, ser uma pessoa honesta, íntegra e cumprir cabalmente o que está no Código de Ética Médica. Porque o código é a baliza, é a diretriz de vida do médico. E o médico, quando ele cumpre tudo que está ali, ele não só é um bom médico, é uma boa pessoa, é um bom pai, uma boa mãe, é um bom filho. O sucesso não se restringe apenas à medicina, se restringe a tudo que envolve a sua vida. Perfeito, muito bom. E a minha referência também, eu não falei, minha referência também é medicina intensiva. Eu entrei na medicina intensiva através e a convite de Luiz Cláudio. Os que me acompanham na terapia intensiva, vem um modelo de como a gente trabalha lá, o round multidisciplinar central na beira do mesa. Na verdade, o idealizador é ele aqui, ó, que está em frente. Ó. Ele é o pai do round, porque é muito elogiado o round que a gente faz, Luiz. Sim, sim. Né? Ele que é o idealizador. E naquele formato, na época lá, era até mais difícil, porque o médico que estava saindo do plantão participava do round. Hoje eu libero. A fisioterapia, a equipe de enfermagem. Hoje eles todos participam,
né? Mas o MEC que sai do plantão, ele passa o plantão e vai. Mas naquela época o MEC estava saindo do plantão, participava do áudio. Sim, sim. O plantão dele era estendido. Era estendido. E eles gostavam. Gostavam, era excelente. Era muito bom. Era muito saía bom. lá com tudo muito bem discutido e o aprendizado é constante. É um round que dura de 2 a 3 horas, né? Luiz, mais uma vez, obrigado. Nada, eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Um abraço.